Abra por favor a sua Bíblia em Isaías 65, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Meus queridos, eu quis separar essa porção agora à noite para falar um pouquinho sobre as lutas espirituais. Eu vou falar um pouco de batalha espiritual. As lutas espirituais que nós temos quando a filiação é estabelecida. O alvo de Deus, quando você estuda as genealogias, se não me engano, na genealogia de Lucas, ele vai descrevendo filho de, diz o nome da pessoa e de quem que ele era filho, o nome da pessoa e de quem que ele era filho. Quando chega em Adão, diz assim: filho de Deus. O alvo de Deus é que nós tivéssemos um relacionamento de filho com Ele. O alvo dele sempre foi isso desde o Éden. Por isso que Adão é reconhecido na genealogia de Lucas como filho de Deus. Nós sabemos que, como nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, nós sabemos que só pelo novo nascimento que nós nos tornamos filhos. Então todos nós nascemos como criaturas de Deus, mas não nascemos como filhos de Deus. Por quê? Porque o filho tem a natureza do pai. O filho tem a genética do pai. Como nós nascemos em pecado, nós temos a genética de Adão, mas nós não temos a genética do Pai Celeste. É simples. Então nós nascemos com a inclinação ligada ao pecado. Ontem nós estudamos sobre a natureza da gente, essa natureza ligada ao pecado, e esse é quem nós somos pecadores. Por que uma criança peca? Porque ela é pecadora, então ela vai pecar, porque a natureza dela é uma natureza pecadora. Então o Senhor resolveu isso com a queda. O Senhor resolveu isso através do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando nós conscientemente e voluntariamente confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e reconhecemos os nossos pecados. Então eu reconheço que eu sou pecador e que não há outro meio de chegar a Deus Pai senão através por esse bendito mediador chamado Jesus Cristo. Então essa experiência do novo nascimento faz com que seja plantada em mim uma semente, de acordo com 1 João 1,9. De acordo com 1 João, capítulo 1, não é o versículo 9. Diz que foi colocada em nós a semente divina. Então nós temos em nós a semente divina. Essa semente não é uma semente de um pé de alface, apesar de que Deus criou o pé de alface. Não é uma semente de rúcula, que dá com 20 dias. Não é. É uma semente de um carvalho de justiça. Porque nós fomos plantados para Deus como carvalhos de justiça. Então nós somos como árvores para Deus. Um carvalho de justiça vai 30 anos para ficar assim, mas ele dura centenas de anos. Então o propósito de Deus é que o que Ele faz em nós seja permanente. Então o Senhor vem pelo novo nascimento e planta essa semente, e essa semente vai desenvolvendo em nós ao longo do tempo, certo? O problema, meus irmãos, é que Satanás odeia, eu estou usando uma expressão forte, ele odeia os filhos de Deus. Ele odeia os filhos dos filhos de Deus. Satanás tem ódio de nós. E ele quer
todo custo nos destruir. Vou mostrar isso no texto bíblico. Satanás tem ódio dos nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos são a posteridade bendita do Senhor. Eles são a testemunha da próxima geração. Quando Moisés foi até Faraó, Faraó tipifica Satanás. O Egito tipifica o mundo, então Faraó é o senhor do mundo, e Moisés é um tipo de Cristo. Ele vai até Faraó e diz: deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Satanás levantou 5 impedimentos. Ao longo das 10 pragas, Satanás levantou 5 impedimentos. O primeiro foi aumentar o trabalho dos pais, dos egípcios, dos judeus, dos israelitas, porque Satanás falou assim: estão ociosos, por isso é que dizem vamos e adoremos a Deus. Estão ociosos. Então a primeira estratégia dele é aumentar o trabalho. A segunda estratégia foi fazer o povo adorar a Deus dentro do Egito, ou seja, com as coisas do mundo. A terceira estratégia foi adorar a Deus na periferia do Egito, ou seja, não vades muito longe. E Satanás é terrível, ele vira e diz assim, Faraó, ali na boca de Faraó, ele diz assim: Moisés, vocês podem ir, só que vocês vão ficar aqui por perto, orai também por mim. Porque Satanás aparece como anjo de luz na batalha espiritual, uma coisa bonita. Só que o quarto impedimento foi: vocês vão, mas os filhos ficam. O quinto foi o dinheiro: vocês vão, mas sem o dinheiro. Então ele sabe, Satanás sabe, que os nossos filhos são a herança bendita do Senhor, que eles estarão conosco. O texto bíblico está falando que nós não vamos trabalhar à toa. Nossos filhos não são para calamidade. Queridos, preste atenção: seu filho não é para o pecado, seu filho não é para o mundo, seu filho não é para os amigos do mundo, seu filho é para a igreja, seu filho é para o Senhor, seu filho é para ser santo, seu filho é para louvor e glória do nome do Senhor. Ele fez assim, e o Senhor move céus e terra para manter os nossos filhos assim. Você está me entendendo? Não importa o problema, não importa a luta, não importa o que ocorra com ele, nossos filhos são posteridade bendita do Senhor. Mas há uma batalha atrás disso. Como eu estou dizendo, Satanás se enfurece quando a realidade de filho existe. Quando você abra por favor em João 8,32. Em João 8,32 o texto bíblico diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? O que liberta? A verdade. Porém você avança no texto bíblico, no versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho está em letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus. Meus queridos, olha o arranjo que o Espírito Santo de Deus fez. Lembra que a pena é de João, a mão é de João, mas a pena é do Espírito. O que ele está escrevendo vem da natureza do Espírito. Quem liberta, o texto bíblico diz que não é Jesus, que significa Salvador. O texto bíblico não diz que é o Cristo, que significa o ungido, o Messias. O texto bíblico não diz que é o Senhor, Kyrios, aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. O texto bíblico diz que quem liberta é o Filho. Por que o Espírito Santo escreveu isso? Porque quando você se vê na realidade do Filho, acabaram-se os medos, acabou-se a irritação, acabou a agitação. Você entra no santo e bendito descanso dele. Quando o Espírito Santo ganha o nosso coração de que nós somos
filhos de Deus, guardados por Ele, que Ele é um Pai soberano, que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Pai cheio de poder, que Ele é um Pai que não tem um fio do meu cabelo que não esteja na conta dEle, que não caia um pardal sem que Ele o permita. Quando eu consigo entender esse Deus soberano, esse Pai amoroso, nosso coração entra em completo descanso. Então, Satanás odeia a filiação, porque é o momento em que o povo de Deus é verdadeiramente livre. Os irmãos estão entendendo? Eu fui cheio de medos, e um medo que eu tinha, os irmãos já ouviram eu dar esse testemunho, era de ser enterrado vivo, de ser cataléptico. E eu não lembro em que altura da minha vida cristã, foi ali no início, foi no início do casamento, o medo voltou, e eu dormi 4 meses sentado, segurando a mão da Leci, com pânico. E eu pedi, acordava ela a noite inteira: Leci, você não me deixa ser enterrado vivo? Você garante que eu estou morto? Você não me deixa? Meus queridos, eu estava com pânico. No medo a gente supõe que as coisas vão acontecer, mas no pânico você tem certeza que elas estão acontecendo. E o Senhor me libertou. Mas olha como que Ele me libertou. Eu estava lendo o texto bíblico, e aí Lamentações diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Jeremias teve uma ocasião que ele foi colocado num poço de água, sem água. Imagina aquilo à noite. Aquilo era uma cova. Ele está se referindo a esse momento. Da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. O texto bíblico saltou. E aí o Espírito começou a falar: César, eu sou seu Deus nessa terra. Eu cuido, protejo e amparo você nessas palavras. Senhor, o Senhor cuida, me protege, me ampara. Eu tenho muita segurança na paternidade de Deus, meus queridos. Aí o Espírito Santo falou. Então, Ele me colocou uma visão, que é a visão que eu tinha. Deu enterrado em profundo desespero. Então o Espírito Santo virou para mim e falou: César, qual é a diferença para mim 1,5 metro abaixo da terra? Eu sou teu Deus ali? Senhor, o Senhor é meu Deus. E aí Ele me pôs uma visão. Eu enterrado, vivo, em profundo descanso, porque Ele estava ali. Nunca mais tive o medo. Sabe como é que a gente resolve medo? Põe Deus na situação. Sabe como é que a Bíblia ensina? Diz assim: não temais, eis que estou contigo. Ele se inclui na situação. Quando Ele se inclui na situação, o medo dissipa, o medo vai embora. Satanás odeia que Deus Pai seja revelado aos nossos corações como Pai. Satanás odeia que eu faça o papel de um pai para os meus filhos, porque à medida que eu faço um papel adequado de pai para os meus filhos têm mais facilidade de compreender o coração de Deus Pai. Vocês estão entendendo? Nós homens somos um pequeno testemunho nesta terra de Deus Pai. As mulheres também fazem isso, porque Deus tem funções que são próprias da mulher. A mulher também faz isso, mas em especial nós, os pais, os homens. Quando nós damos um bom testemunho de paternidade aos nossos filhos, Deus Pai é levantado. Filipe entendia tanto da questão da paternidade de Deus que ele falou assim para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Por que ele diz isso nos basta? Porque ele compreendia que se o pai é levantado como um pai, como um protetor, como um provedor, como um cuidador, o coração entra em profundo descanso. Os irmãos estão entendendo?
Satanás não quer. Ele levanta o inferno quando não vem ele próprio. Lembra que Satanás tem 1/3 dos anjos caídos. Dos anjos que o Senhor tinha criado, 1/3 veio com ele. E ele não pode criar. Ele não é criador. Então esse é o número de anjos, de demônios que ele tem. Mas, meus queridos, ele faz estrago quando ele quer. E aí eu quero mostrar para vocês 2 vezes em que a voz do Pai foi revelada ao Filho. E o que ocorreu nessas 2 vezes? Vocês estão entendendo? O primeiro está em Mateus capítulo 3. Abram lá, por favor. As 2 vezes em que a voz de Deus Pai foi ouvida. Existe uma terceira vez, mas essa apenas Jesus ouviu. Os discípulos pensaram que foi um trovão, se não me engano lá em João 12. Mas essa vez aqui foi ouvida por todos. Capítulo 3, versículo 16 e 17. O texto bíblico diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então presta atenção. O Espírito Santo veio sobre Jesus e falou o quê? Este é meu pertencimento. Lembra o estudo de ontem? A questão do pertencimento e aceitação. O Espírito podia ter dito: este é o Filho. A voz do Pai podia ter dito: este é o Filho. Mas não, disse: este é meu Filho. Porque é um pronome pessoal. Filho tem que saber que você é dele. O que Deus Pai vai fazer? Vai dar 50 demonstrações para Camille de que ela é filha. Basta ela buscar. Que Deus Pai vai vir, vai falar, vai trazer, vai dizer, vai mostrar. Deus cuida, Deus faz, Deus atende. Nós precisamos de experiências com a paternidade de Deus. Meus queridos, é impressionante. Quando você estuda as 3 etapas da vida cristã: filhinhos, jovens e pais, descrita lá em 1 João capítulo 2, começando com o versículo 12. Então nós temos 3 etapas do nosso desenvolvimento cristão. A primeira é filhinhos. Sabe as 2 coisas que o filhinho tem que fazer? Tem que dar nome para pecado. E a segunda coisa: filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. A base do desenvolvimento espiritual nossa tem que ser experiências com a paternidade de Deus. Não importa a idade. Não importa a idade. Tem que ter experiências com a paternidade de Deus. Eu tenho uma experiência curiosa com a minha filha, que dependeu muito mais da Alessi do que de mim. Minha filha tinha 6 anos de idade e ela virou e falou assim: papai, eu queria um carro de 4 portas. Aí eu falei: filha, pai não tem como comprar. Acho que eu deve ter pensado na época, eu também queria, mas... E aí a Alessi, ouvindo a nossa conversa, a Alessi era muito mais crente que eu, virou e falou assim: Jéssica, ora. E a Jéssica começou todo dia a pedir o carro de 4 portas. Foi por 6 anos de idade, a primeira experiência com a paternidade de Deus. Olha o arranjo que Deus fez. Depois de muitos meses, a bebê tinha um grupo de amigos. Você comprava um carro dividido em 40 vezes, sem juros, sem nada. E eu entrei. E eu fui sorteado para dali alguns meses. No mês que eu fui, um carro básico de 2 portas. No mês que eu fui tirar o carro, o governo tirou o IPI completamente. Eu pude pegar um carro de 4 portas, mas presta atenção. Fui retirar o carro da agência, deu um problema no seguro, eles tiveram que refazer. Fui retirar no dia seguinte. Era o dia do aniversário dela.
A gente precisa ter experiências com a paternidade de Deus. Desde cedo. Desde cedo. Eu estava no meu primeiro ano de vida cristã. Eu estava na faculdade. Eu comia no bandejão do restaurante universitário. Tinha tido uma greve. O pessoal não conseguiu o salário que queria. Todo mundo voltou a trabalhar. Eu fui comer lá naquele dia com uma fome. Eu andava 2 horas por dia. Eu já tinha esse tamanho, mas com uma fome. Aí o pessoal que serviu tão pouco. Foi a primeira vez, meus irmãos, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu já estava com 1 ano de vida cristã. Eu virei, orei e falei assim: Deus, que vontade de comer um pouco mais de carne. A menina que estava do meu lado virou e falou assim: moça, eu não quero a minha carne, você quer? Satanás não quer. Satanás não quer. Ele não quer que a gente tenha experiência com a paternidade de Deus. Meus queridos, é tão significativo. Com a doença da Alessia, eu deixei o meu apartamento e aluguei para um irmão. E um irmão muito querido. E esse irmão adoeceu. E esse irmão teve uma dificuldade no reajuste do aluguel. E passaram-se alguns meses, aí ele ligou: César, eu estou te ligando para a gente ver o reajuste. Eu falei: irmão, se ficar do jeito que está, fica de bom tamanho para você. Ele falou: César, você poderia fazer isso? Irmão, para mim não tem problema nenhum. Você quer que diminua o valor? Não, César, esse valor para mim está muito bom. E aí, irmãos, eu fiz isso. E eu alugo um apartamento de um irmão. E quem cuida é a filha desse irmão. E essa menina, orando a Deus, chamou o pai e a mãe e falou: chegou a vez de eu reajustar o apartamento que eu alugava. Eles viraram e falaram: não vamos reajustar o do César, não. Queridos, eu vivi isso agora no final do ano. Eu não preciso disso, eu tenho condições de pagar o reajuste. Mas por que Deus fez isso? Para reacender em mim a chama de que Ele é um Pai. Qual é o preço? Qual é o tamanho do valor quando eu contei isso para os meus filhos? Querido, Satanás não quer que a gente se veja cuidado pela paternidade. Porém, a voz diz assim: você é meu, você é filho, você é amado, e eu tenho todo o meu prazer em você. Então a voz de Deus Pai diz isso ao nosso coração. E Satanás vai fazer de tudo para dizer que nós não somos amados. Meus queridos, muitos irmãos perderam pessoas e tem um sentimento muito mais agravado que o meu. No Dia dos Pais eu fui tomar um café da manhã com a Jéssica. Aí a Jéssica, a gente tomando café, aí era uma padaria que eu ia muito com a Alessi. E a atendente veio, a Alessi conversava com ela, aí perguntou: e você enviuvou? Eu já tinha estado lá 1 ou 2 vezes. Aí, como é que você está? Aí ela virou para mim e falou assim, e aquele dia doído para mim, porque estava sem a Alessi, ela virou e falou assim: olha, vai melhorar, viu? Eu perdi meu marido e meu filho no mesmo dia. Eu virei para a Jéssica quando ela saiu e falei: mas Deus é um pai perfeito, né? Não dá isso daqui de espaço para ter queixa. Porque se a gente olhar para trás, pode ser muito pior. Quantas pessoas não perderam? Não tem sofrimento, não tem problema. Meus irmãos, Ele é um pai amoroso em tudo que faz. Trouxe vida, trouxe morte. Ele é um pai de amor. Então Ele vai, o Espírito Santo vai dizendo o tempo todo ao nosso coração que nós somos dele, meu, que nós somos filhos, somos amados e que Ele tem prazer em nós, certo? Porém, vamos ver o texto agora. Olha o que ocorre. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, o texto ensina que Jesus foi tentado em 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo e prostrado adorar Satanás. Mas quando nós estudamos, o Senhor foi tentado em 4 coisas. Por quê? Porque as duas primeiras começam assim: se és filho. O que a voz do Pai tinha acabado de dizer? Este é meu filho. Então presta atenção. A primeira batalha espiritual que nós temos é de levantar a nossa filiação com Deus. É a primeira batalha. Satanás não quer que nós nos vejamos filhos de Deus. E ele vai usar as mesmas 3 tentações que usou com o nosso Senhor. Qual é a primeira? Nós vamos ter necessidade. O Senhor teve fome. Então qualquer um de nós aqui pode passar por momentos em que nós não vamos ter nem o básico. E isso pode gerar desespero no nosso coração. Meus queridos, dinheiro é uma coisa curiosa. Dinheiro muda de mão. O que é hoje pode não ser amanhã. Um pai rico não garante um filho rico, porque dinheiro muda de mão muito facilmente. Basta você fazer um negócio errado, às vezes você compromete todo um patrimônio. Para aqueles que têm o hábito de serem fiadores, que é um hábito que a Bíblia não estimula, isso é um perigo, de você comprometer às vezes todo um patrimônio seu. Então tem pessoas que podem dormir ricas e acordar pobres. Não é só isso. Pega a guerra na Ucrânia, na Síria. Quanto médico, quanto juiz, quanto empresário bem-sucedido, estável, com dinheiro, acordou, virou o ano de um jeito e no outro ano está completamente de outro jeito. Então, meus queridos, a riqueza, ela faz asas para qualquer um de nós. Ela pode fazer asas. Podemos consumir todos os nossos bens numa doença. Vocês lembram da mulher com o fluxo de sangue? Ela havia consumido quase tudo que tinha naquela doença. Meus queridos, para qualquer um de nós, rico ou pobre, nós temos a instabilidade da riqueza. O que é estável é a paternidade de Deus. Então nós precisamos ter experiências da provisão de Deus. A palavra pai significa provedor, nutridor, sustentador. A palavra pai significa isso. Então ele vai nos prover, ele vai nos nutrir e ele vai derramar sobre nós da graça e do amor dele, tudo aquilo que necessitamos. Mas não há milagre onde não há necessidade. O que Deus Pai vai fazer com você de vez em quando? Vai te dar uma necessidade.
vai te dar uma dificuldade. Não olhe a dificuldade como dificuldade. Olhe o Pai atrás da dificuldade. Eu e a Alessi tivemos 2 experiências que faltou comida em casa. Acabou a comida. A primeira foi no primeiro ano de casamento. Então acabou o dinheiro e acabou a comida, né? E aí nós oramos de manhã: Senhor, meus queridos, Deus Pai faz cada arranjo, né? Nós fomos para o almoço, o trabalho pagava o almoço da gente, mas nós voltamos para casa sem a janta. Olha o que Deus Pai fez. Eu tinha um irmão que morava, tenho um irmão que morava em Curitiba. Ele perdeu a lente de contato, veio até a cidade dos meus pais, a 100 quilômetros de onde a gente morava, e minha mãe era daquelas antigas que matava boi na fazenda e congelava o boi inteiro. Acho que muitas pessoas têm hábito de fazer isso. E minha mãe me mandou um isopor desse tamanho, com comida congelada. Quando eu e a Alessi chegamos em casa, estava o isopor. Aí nós pegamos um pedaço de carne rindo, a gente ria à toa, cortamos aquela carne congelada em bife, fritamos ela congelada mesmo, e rindo da providência do Senhor. Qual é o tamanho do valor dessa experiência? Quando você tiver uma necessidade, não desespere. Não desespere. Sabe o que significa a palavra diabo? Porque aqui não é usado Satanás, que é adversário no hebraico, no grego. Sabe o que significa a palavra diabo no grego? Maldizente. Então ele vai sussurrar na sua orelha para você maldizer ou alguém ou alguma coisa. Mas que droga, olha o meu marido, que negócio foi fazer, agora está faltando dinheiro, olha o jeito que a gente está. Ele quer que depositar em você da natureza dele. Não critique, não amaldiçoe, não tenha essa atitude. Tenha uma atitude de orar ao teu Pai, porque o teu Pai é poderoso para prover o que você tiver necessidade. Você está entendendo? Porém Satanás faz o quê? Quando não temos o básico. Será que você é filha? Pensa bem. Mas pensa bem. Se você fosse filha, você ia estar nessa necessidade? Então ele se levanta espiritualmente contra a gente. O Espírito Santo quer comunicar a filiação, e ele quer, através das circunstâncias, mostrar que não. Satanás fez a mesma coisa com Jó. Então Deus chamou Satanás e Deus falou: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás diz assim: também, o senhor encheu ele de coisa boa, tira as coisas boas. Tá bom, pode tocar em tudo que ele tem. No mesmo dia ele perdeu todos os filhos e todos os bens. Como que você reagiria? E ele respondeu, Jó respondeu assim: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Satanás volta, Deus questiona: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ainda que você tenha me instigado contra ele, dizendo que ele só me amava porque eu dava coisas boas para ele. E aí Satanás diz: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua saúde, pela sua vida. Tá bom, pode tocar na saúde dele, mas não toca na vida. Satanás não pode fazer nada conosco sem a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para isso. Nada, mas ele é adversário, ele é maldizente, ele vai tentar de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é maneira tirar essa realidade da paternidade de Deus. E Deus vira e diz: pode. E Satanás é tão hábil que manteve uma pessoa na vida de Jó. Quem foi? Agora você imagina uma mulher que perdeu todos os filhos, todos os bens
e que tem um marido doente. Dá para endoidar? Dá. Ela vira, vendo o sofrimento dele, e diz o quê? Pede a Deus a morte. Chega. E aí ele diz o quê? Procedes como uma louca qualquer. Temos recebido o bem, não receberíamos também o mal, e em tudo isso não pecou. Meus queridos, nós temos que exercitar que Ele é bom como Pai para nos fazer o bem, mas Ele também é bom como Pai para gerar adversidades. Na adversidade, o amor de Deus Pai continua íntegro, inteiro. Então é a primeira experiência em que Ele questionou, quando nos falta coisas básicas. Mas aí tem a segunda experiência. Satanás leva ele até o alto do pináculo. Então o alto do pináculo tinha 138 metros. Então lá em cima a catedral, se não me engano, lá de Maringá tem 130 metros. Então um lugar muito alto, 138 metros, em andar vai dar quanto? 3, 30, 60, 90, 40 e poucos andares. Vai dar uns 42, 120 mais 18, 46 andares. Gente, nós estamos falando de um prédio de 46 andares. É muito alto. E na cultura judaica havia-se um hábito de que quem pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo vivo seria reconhecido como o Messias. O que Satanás fez? Pula. Busca a aceitação. Aonde que o Senhor está sendo tentado? Busca a aceitação. Se és filho, você vai dar ordem aos teus anjos para eles te guardarem em todo o teu caminho. E Jesus se recusa a ser aceito fora da vontade de Deus. Nós temos jovens aqui abaixo de 30 anos. Levanta a mão, por favor. Presta atenção. Você vai ser tentado a fazer coisas que os amigos querem. Não busca aceitação de um jeito inadequado. Você vai ser chamado para fumar um cigarro, usar uma maconha. Você vai ser chamado para uma bebedeira. Você vai ser chamado para um vídeo pornográfico. Você vai ser chamado para adquirir valores do mundo. Não busque aceitação fora do propósito de Deus. Não busque aceitação fora do propósito de Deus. Vocês estão me entendendo? Como a aceitação é um elemento muito básico no ser humano, Satanás quer nos tentar para que a gente seja aceito por pessoas que não vêm de Deus. Deus Pai vai te dar toda a aceitação. E aí, quando você for desprezado, rejeitado, ficar sozinho, Satanás vai fazer o que com a tua mente? Diabolos, maldizente. Mas você, hein? Se você fosse filha, você acha que você não teria um marido? Você acha que você não teria um namorado? Você acha que alguém não ia te amar? Tem aquele rapaz lá que quer te amar tanto. Tudo bem que ele é do mundo, mas é de uma família tão boa. Tem tanta disposição para te amar. Gente, ele é um maldizente, dizendo que na nossa dor, do desprezo e da rejeição, ele tem uma solução, que não a solução de Deus Pai. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que entender que Ele vai levantar essa tendência dentro de nós de dizer que nós não somos filhos de Deus, porque não temos as coisas e porque somos desprezados e rejeitados. Vocês entendem? Certo. Primeira vez que a voz apareceu: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E a segunda vez que a voz de Deus apareceu? Mateus capítulo 17. Abra lá, por favor. Versículo 1. Diz assim: Jesus está no Monte da Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte.
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Queridos, a voz aparece a segunda vez. Vamos lembrar nas Escrituras: 2 na Bíblia é um sinal de urgência. A Bíblia explica a Bíblia. Lembra quando José foi interpretar o sonho de Faraó? José, se não me engano, no capítulo 42, ele diz assim: Faraó, o sonho é dúplice. Lembra que eram as vacas magras comendo as gordas, e as espigas mirradas comendo as crestadas, as fortes. Lembra? 7 anos de fome, 7 anos de escassez. José diz assim: Faraó, o sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo. Na Bíblia, quando aparece 2 vezes, há uma urgência. O Espírito urge por falar aos nossos corações que somos dele, somos filhos, somos amados e que ele tem todo o prazer em nós. O Espírito urge com essa tarefa, certo? Só que aqui não foi o Senhor Jesus quem foi atacado. Foi o filho de um homem. Então presta atenção. Quando você estiver, você e seus filhos, encaminhados na paternidade de Deus, Satanás vai levantar problemas com os filhos. Ele vai levantar. Ele vai por um amigo, ele vai por um conceito, ele vai por uma estratégia, ele vai por uma necessidade, ele vai por um questionamento. Satanás é extremamente hábil em levantar nos nossos filhos problemas. Então, a mesma voz foi dita:
Dessa vez houve um acréscimo que está ligado à situação. O acréscimo diz assim: a ele ouvi. Por que está dito isso? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Por que está dito isso? Porque nós temos ali Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Eu não sei se ocorre aqui, lá na nossa região tem disso. De vez em quando o povo passa um aperto, corre atrás de profeta. Não sei se vai ter aqui. Alguns poucos irmãos são muito coerentes. Deus usa alguns irmãos com profecia, com dons de discernimento. Deus usa alguns, mas meus queridos, temos que tomar cuidado com uma grande parte desses irmãos, porque às vezes não tem um coração bem tratado e bem adequado. Mas lá tem esse desespero, né? Parece que está indo procurar uma solução fácil. Vocês estão entendendo? E bastaria pôr o joelho no chão. Então Jesus está dizendo o quê? A lei, Moisés e os profetas estão resumidos hoje em Cristo. A ele ouvir. Fez sentido? Então tudo que a lei apontou, tudo que os profetas apontaram, está em Jesus. Ouçam, o Filho de Deus. É neste Filho que eu quero que vocês se baseiem. E aí Jesus vira para os discípulos descendo e diz: não quero que vocês falem com ninguém sobre o que aconteceu até a minha morte. Olha que interessante. Verdade tem uma hora certa de ser dita. Nós não falamos a verdade a hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Verdade tem uma hora certa de ser dita. Jesus os proibiu de dizer isso para o grupo de 12, certo? Aí avança um pouco mais. Chega a um ponto em que Jesus se depara com um homem possesso, com um filho possesso de um espírito maligno. Na descrição de Lucas, a descrição de Lucas é uma descrição interessante, do mesmo episódio. Lucas diz que os discípulos que ficaram, porque subiram só 3 com ele no Monte da Transfiguração, e os discípulos que ficaram tentaram repreender o espírito maligno, e o espírito não saiu daquela criança. Então houve uma briga entre os fariseus e os discípulos de Jesus, e o pai da criança no meio daquela situação. Então quando Jesus chega, Jesus repreende a incredulidade deles. E lá, na descrição de Lucas, tem um versículo interessante, porque aqui diz assim: traze-me um menino. Lá diz assim: traze-me o teu filho. Nossos filhos serão levados ao pé do Senhor todo dia. Todo dia. Todo dia. Traze-me o teu filho. Os irmãos estão entendendo? Então é para nós levarmos os nossos filhos ao Senhor. E aquele homem, por que é um homem? Meus queridos, eu não sei. Por que não foi a mãe quem levou? Por que foi o pai? Por que não foi o pai e a mãe? Será que este homem era viúvo? Será que ele era sozinho? Será que havia uma caminhada muito grande, só ele poderia fazê-lo? Será que haviam outras crianças pequenas e a mãe tinha que ficar em casa? Mas, daqui nós tiramos um princípio. Problema com filho em casa é problema de quem em primeiro lugar? De homem. Porque somos nós quem temos que prover solução. Uma das formas de prover solução é ouvir a mãe das crianças. Querido, fala desse jeito, não diz daquele, ouve isso daqui, eu estou preocupado com tal coisa, toma cuidado com isso, porque mãe tem uma percepção de filho que pai não tem. Então, uma das soluções que o pai providencia é ouvir a mãe, certo? Mas é o pai quem chama isso para si. E essa criança estava possessa. Satanás odeia os nossos filhos
não quer que os nossos filhos vão bem. Ele quer os nossos filhos afastados do Senhor. Ele quer os nossos filhos enfiados no mundo. Ele quer os nossos filhos com um monte de comportamento indevido. E nós temos que entender que no desenvolvimento da carreira cristã, para a gente ser tido como filho, Satanás vai se levantar contra nós e os nossos. Você está entendendo? O que o Senhor faz? O Senhor chama a criança e repreende o demônio que está nela. Esta criança em particular era uma criança possessa. Então o Senhor repreende o demônio. E aí os discípulos questionam: Senhor, por que nós não podemos repreendê-lo? O que o Senhor diz? Esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Meus queridos, alguém aqui tem hábito de jejuar constantemente, semanalmente? Meus queridos, essa tem que ser uma experiência da igreja. O jejum funciona para 3 coisas: aumentar o ouvido, a gente ouve melhor a voz do Senhor, está descrito lá em Mateus capítulo 9, se não me engano. O jejum serve para repreender Satanás, está aqui em Mateus 17, esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. E o jejum serve para eleger os líderes da igreja. Está descrito, eu acho que em Atos capítulo 13, quando os líderes da igreja foram eleitos e eles foram enviados. Então, o jejum serve de forma clara para essas 3 coisas. Não existe jejum de Daniel. Eu vou jejuar de Coca-Cola, eu vou jejuar de doce. Não existe jejum de Daniel. Daniel não comeu das comidas sacrificadas a ídolos, que eram condenáveis para os judeus. Aquilo é um posicionamento dele com o mundo, aquilo não foi jejum. É um jovem se posicionando com o mundo. Então esse jejum de Daniel que nos é ensinado não existe na prática. O que é o jejum? O jejum é, ao invés de alimentar a carne, eu vou alimentar o espírito. Então o tempo que você estaria tomando café, almoçando, jantando, se te for possível não trabalhar, você vai ter o período diante da palavra e da oração. Isso é o jejum. Existe um livro extraordinário do John Piper chamado Fome de Deus. Isso é o jejum espiritual. Então nós procuramos a Deus e nós jejuamos. O ouvido nosso aumenta, a percepção aumenta, o que a gente fala tem mais autoridade, tem mais efeito. Então nós lutamos melhor as batalhas espirituais em decorrência disso. Os irmãos estão entendendo? Então esse é o princípio. Esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Os irmãos aguentam mais uns minutinhos? Eu preciso falar 4 coisas aqui. Não vou demorar muito. Já tem 1 hora, quase que a gente está juntos. Deixa-me explicar algo para os irmãos. Então, Satanás se levanta de forma violentíssima contra a nossa filiação e a filiação dos nossos filhos. Ele se levanta de forma furiosa contra isso. Pois bem, meus queridos, a Bíblia descreve 4 pecados que são mais delicados na ação do diabo. A Bíblia diz assim, Gálatas, diz assim: as obras da carne. Nós temos 3 inimigos nessa vida: o diabo, o mundo e a carne. São os 3 inimigos que a Bíblia apresenta. Então, ora é com a carne, ora é com o mundo, ora é com o diabo. Nós temos esses 3 inimigos furiosos contra nós. Os 3 já estão vencidos. Os 3 foram destruídos na cruz do Calvário. A cabeça da serpente foi pisada. Cabeça é mando. Satanás pode virar
para Camille, é hoje, te pego, Camille. Você vai ver uma coisa, ele não pode fazer isso. Ele tem que virar para Deus Pai, ou para Deus Filho, dependendo do jeito que você compreender. Ele vai virar para Deus Filho e falar: posso atacar a Camille nisso, nisso e nisso? E Deus Filho vai dizer pode ou não. Se ele permitir, é porque ele tem um bom propósito naquele ataque que ela vai receber. Como a cabeça foi pisada, Satanás perdeu o mando. Os irmãos estão entendendo? No Velho Testamento era Deus Pai que tinha o mando. Satanás não podia fazer nada sem a ordem de Deus Pai. Mas no Novo Testamento, com a cruz, Jesus pisou a cabeça da serpente. Então tem pecado que tem uma presença maligna maior. Tem coisa que é da carne e tem coisa que é do mundo. Então a carne foi destruída na cruz, o poder do diabo, a cabeça dele foi pisado na cruz, e o mundo foi julgado e condenado na cruz. Por isso, meus irmãos, não se iludam, vou abrir parênteses e vou fechar, porque pecado não se resolve com lei. Não acham que é esse governo ou aquele governo. Pecado não se resolve com lei. Pecado se resolve quando a igreja se levanta e avança em direção às portas do inferno. Esse é o princípio. Pecado é uma coisa espiritual, que não se resolve de forma humana, se resolve apenas espiritualmente. Fechei parênteses com isso, certo? Tá bom. Mas existem alguns pecados que a Bíblia descreve que Satanás tem uma ação um pouco maior. Eu vou falar de trás para frente. O primeiro está descrito em Efésios. Quais são os 4 pecados que Satanás tem uma ação um pouco maior? Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27. O texto bíblico diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Meus queridos, existe uma forma de ira sem pecado. É a maneira pela qual Deus se ira com o homem. Então existe uma ira santa, bendita, correta, adequada. Esta ira não envolve emoção. Porque a irritação é um pecado que habita na emoção. É um sentimento da emoção. Ela não envolve emoção, ela envolve o entendimento de uma injustiça praticada e a solução daquela situação. Então uma coisa objetiva, lúcida, clara, que a gente pega e faz. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quem aqui é irritado, levanta a mão, por favor. Levanta alto. Nem deis lugar ao diabo. Porque a hora que você se irritar, o que Satanás faz? Ele tem um espaço maior para agir em você. Satanás pode pôr deixa eu poupar a Camille, tadinha. Deixa eu desistir um pouquinho de você. Ela está ali se abanando. Me lembra seu nome? Nilce. Quando a Nilce fica irritada, ela fica cega e surda. Só não fica muda. Certo? Fala o que não deve. O que Satanás faz nessa hora? Lança dardos inflamados na mente dela. Satanás pode pôr um pensamento novo na mente da Nilce? Não. Porque a Bíblia diz que de dentro do coração dos homens é que brotam os maus pensamentos. Então, mau pensamento vem de dentro. Mas Satanás pode instigar um pensamento nela. Pega a tua bolsa e bate no Ivan. Digamos que este pensamento ela já teve. Então Satanás pode, na irritação, plantar pensamentos novos.
Desculpa, eu falei pensamentos novos. Plantar pensamentos que ela já tem, mas que não estão naquele momento nela. Vocês estão me entendendo? Então isso ele pode fazer. Por isso que pessoas iradas são pessoas que têm profundo arrependimento das coisas que fizeram. Depois para e diz: meu Deus, como é que eu fui agir assim? Que tolice a minha, não podia, como é que eu fui falar isso? Por quê? Porque nem deis lugar ao diabo. Então a ira é um pecado que Satanás se aproveita dele. Então na casa não dá para ter ira, porque Satanás vai se aproveitar dessa situação na vida dos nossos filhos, certo? Segundo pecado que Satanás se aproveita, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Segundo pecado, que há uma ação maior do diabo: a falta de perdão. Na falta de perdão, Satanás alcança vantagem sobre nós. Vocês estão me entendendo? Quando você não perdoa alguém, o que você faz? Pensa e fala daquilo. Os mais discretos vão pensar muito. Os mais difíceis vão falar a respeito daquilo. Meus irmãos, eu achei que eu nunca teria problema com questão de perdão. Eu sou bem tranquilo, levo de boa algumas coisas, mas, meus queridos, eu tive uma experiência há uns 10 anos atrás, onde uma pessoa falou uma coisa de mim, mas tão pesada, que eu tive pneumonia. Nunca tinha tido pneumonia na vida. Acordei um dia com febre. A hora que fui para o médico, estava lá o foco de pneumonia. De tanto que aquilo me azedou por dentro, mas fez mal. E eu clamando ao Senhor e brigando. Eu sabia que eu estava numa luta com relação à questão do perdão, e eu não conseguia, aquilo não saía. Tentei tratar a situação, a pessoa não quis tratar a situação. Aí um dia eu fui visitado pelo Senhor numa ceia. Eu pus o joelho no chão e clamei ao Senhor: Senhor, eu não suporto mais pensar sobre isso. Senhor, eu estou perdoando. Senhor, me ajuda. Meus queridos, eu fui visitado pelo Senhor e o sentimento desapareceu. Aliás, esse é um tema que a gente precisaria uma hora estudar dentro da vida familiar, a questão do perdão, porque é um tema que, como nós estamos vendo, Satanás se apropria dele e se aproveita para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque o que é a falta de perdão? Eu enrosco com a pessoa com o que ela fez. E aí a tua mente não é ocupada pelo Espírito, não recebe um depósito do Espírito. A tua mente está o tempo todo ocupada com aquilo que te dói. Os irmãos estão entendendo? E aí nós precisamos enfrentar isso de um jeito adequado. Então, segundo pecado: primeiro, ira. Segundo, a falta de perdão. Terceiro pecado que Satanás se aproveita: João 8:44, texto muito conhecido. Diz assim, João 8:44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Meus queridos, a palavra pai aqui é a mesma palavra para Pai Deus: provedor, nutridor, sustentador. Então entende uma coisa: quando há uma mentira, jovem, presta atenção no que eu estou te dizendo.
Se você quer ter uma vida minimamente estável, não importa se você vai permanecer no Senhor ou não. Você quer ser uma pessoa madura, você tem que lidar com a verdade. A gente pega ímpios, jovens ímpios extremamente maduros. Sabe por quê? Porque eles lidam bem com a verdade. Verdade tem que ser dita. Aquela verdade que é essencial precisa ser dita. A segunda coisa que um jovem tem que fazer para ser um adulto equilibrado, não importa se vai ser crente ou ímpio, ele tem que saber lidar com a adversidade. Ele tem que saber ser pressionado e não despirocar, não endoidar. Ele tem que saber que quando o pai ou a mãe pedem alguma coisa, pai e mãe não pede nada que seja ruim. Jovem, me responde, teu pai e tua mãe pedem alguma coisa que é ruim para você? Que não é boa? É óbvio que não. Então tem palavras que não combinam. Não papai, não mamãe, não combina. Porque via de regra eles não pedem nada de errado. Você pode não gostar, você pode não querer fazer, está no seu direito. Mas você não tem por que não obedecer. A diversidade é essencial para criar musculatura emocional para a vida. Senão você fica um sujeito fraco para a vida. Você está me entendendo? Satanás faz o quê? Ele vai fazer de tudo para você não falar a verdade. Eu sou um privilegiado. Eu não sei quantos exames de gravidez eu abri. Porque as pessoas não conseguem abrir para os pais. Abrem para mim. Não sei quantas vezes eu fui o primeiro a orar numa gravidez. O primeiro a saber, o primeiro a orar. Às vezes nem o namorado sabia disso. Então é um privilégio que eu tenho de poder conduzir aquilo bem, mas é uma tristeza que não foram os pais quem souberam daquilo. Então, verdade tem que ser dita para os pais. Você quer andar em Deus, você quer crescer em Deus minimamente, Deus é luz. Jovem, Satanás não vai querer que você fale a verdade. Ele vai achar 1 milhão de desculpas na tua cabeça para você não falar a verdade. Lembra que ele é provedor, nutridor, sustentador da mentira. Então neste pecado ele tem uma ação maior. Por quê? Porque ele provê, ele nutre e ele sustenta o jeito de você mentir. Ele vai criando estratégias na tua mente. É o único pecado que diz que ele é o pai. Por que que ele é o pai? Porque onde Deus está, a luz está. Onde a luz não está, Deus não está. Por isso que Satanás tem isso. Por isso que desde muito cedo nós ensinamos os filhos a lidar com a verdade. Desde muito cedo. A gente vai devagarzinho ensinando a lidar com a verdade. Certo? Terceiro pecado. Último pecado. Esse é interessante. Mateus capítulo 16. Versículo 21 a 23. Diz assim o texto bíblico. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quarto e último pecado em que nós temos que dizer: arreda-te, Satanás. A vitimação. Quem se vitima? Quem tem autocomiseração, autopiedade. Vocês estão entendendo?
Então presta atenção. Eu estou dirigindo na avenida, dentro da velocidade certa, e a Nilce atravessa a avenida e eu atropelo ela. Ela sai correndo no meio, não tem faixa, não tem nada, eu estou na velocidade certinha, ela sai correndo, eu atropelo ela e para tentar desviar eu bato numa árvore e dá perda total do carro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela é vítima de mim ou eu sou vítima dela? Naquele momento, quem foi a responsável pelo acidente? Ela. Eu sou vítima dela, mas ela está estirada no chão. Eu posso chegar lá: ô mulher, você está doida? Olha o que você fez. Como é que você saiu assim? Olha o estrago que está meu carro. Você vai pagar o prejuízo. Você vai ver uma coisa: eu espero que você tenha seguro de responsabilidade civil. E aí você começa, por quê? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque vítima não pode ser confrontada. Vítima tem que ser cuidada. Eu vou ter que ir lá. Você está bem, minha filha? Fica deitada quieta. Já liguei para o SAMU está vindo. Os bombeiros vão chegar. Não desespera, fica tranquila. Vítima não pode ser confrontada. Então por que o pecado da vitimação? Eu não mereço essa dor. O que o irmão fez comigo? Olha o que fulano falou. Olha como é que me trataram. Olha o desprezo. Eu não fiz para merecer isso. O pecado da vitimação está dizendo que Deus está errado na dor que Ele está gerando em você. Que Deus não é um pai amoroso. Que Ele não é um pai cuidadoso na dor que Ele está trazendo para você. E em última instância diz que você, minha filha, pobrezinha, é verdade, agir errado com você, mas perdoa, vira a página, toca para frente. A gente vira e diz, digamos que estou na minha situação de atropelamento da Nilce, né? Os irmãos vão virar e falar: César, você tem que perguntar para Deus, por que Deus permitiu isso? Porque Deus não faz nada à toa. Então quando Pedro vira e diz: Senhor, o Senhor não vai morrer. Senhor, isso não vai te acontecer. Meus queridos, não há nenhuma dor que você passe que esteja fora do governo santo e bendito de Deus. Não há nenhuma dor que você passe que esteja fora do governo santo e bendito de Deus. Só que se você virar vítima, Deus não pode te tratar. Você só pode ser cuidado. Então é um pecado onde Satanás faz com que a obra não avance. A obra de Deus não avance dentro da nossa vida. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, 4 pecados: ira, perdão, mentira e vitimação. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Obrigado à tolerância aí dos irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Abraça quem estiver perto aí de você, se for possível. Senhor, nós nos submetemos a Ti e resistimos a Satanás. E o texto bíblico diz que ele vai fugir de nós. Repreendemos na nossa vida todo o pecado da falta de perdão, da ira, da mentira, da vitimação. Pedimos que essa localidade, esses irmãos, sejam levantados como um corpo firme e sólido. Senhor, dá-nos graça de discernirmos os ataques espirituais que Satanás tanto afronta o teu povo. Dá-nos graça de resistirmos a esses pecados. Dá-nos graça, Senhor, de nos sujeitarmos a Ti. Precisamos de Ti. Por isso nos visita e derrama da Tua graça sobre nós, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.